quando eu comecei a estudar nessa igreja que eu estava sobre, principalmente, a história da Reforma Protestante, todos aqueles personagens, tudo que tinha acontecido, e aí eu fui começar a pesquisar outros teólogos e comecei a ler Calvino, comecei a ler Agostinho e tal, eu tive essa sensação de, caraca, esconderam de mim isso o tempo todo. Então, quando eu descobri sobre calvinismo e principalmente sobre não perder a salvação, e eu sempre vivi minha vida com um medo gigantesco de que todo momento que eu tinha pecado, aquele momento eu tinha perdido, e que se eu não me arrependesse, se Jesus voltasse agora naquele momento, eu estaria em pecado e eu não ia ser salvo. Então entender essas coisas foi assim, libertador para mim. E eu tive essa sensação de tipo, caraca, será que tudo que eu vivi estava errado? Será que tudo que eu vivi, as experiências que eu tive foram falsas? Experiências até sobrenaturais que eu vivi, isso aqui não era nada? Até que eu entendi, assim, Deus falou muito claramente no meu coração, de que eu ter entendido e ter sentido meus olhos abertos sobre algumas coisas não excluía a genuinidade daquilo que eu tinha vivido antes. Então eu entendi que eu não entendo como uma segunda conversão, mas um momento de maturidade mesmo. A partir de um momento eu tive uma maturidade maior, e isso me permitiu entender outras coisas e chegar ao entendimento de outras coisas, só que isso não anulava de forma nenhuma aquilo que eu já tinha vivido, a história que eu tinha vivido e tal, só que eu passei a ressignificar bastante coisa também. Algumas coisas, sabia que ali tinham coisas que foram genuínas, mas tiveram coisas que talvez não foram. Tiveram coisas que foram inocência mesmo, que foram momentos assim que Deus permitiu que eu estava inocente naquilo. Então, apesar de ter tido esse choque, acho que eu fui amadurecendo um pouco também. Isso, claro, leva tempo, porque você fica bem revoltado quando você começa a entender todas essas coisas, aí você começa a atacar tudo e todos, porque... Então, aquelas igrejas são tudo falsas, porque está tudo errado, porque aqueles pastores não sabem de nada. E aí você depois vai amadurecendo um pouco, entendendo que as coisas não são tão assim, né? Não são tão dessa forma.